Você acreditaria se alguém te dissesse que você tem duas almas? Pois é isso que é tratado no conto O Espelho, de Machado de Assis. Eu sou Adriana Bisutti, professora e coach, e hoje vou fazer uma análise desse conto que é uma leitura obrigatória do vestibular da Unicamp. O conto tem como subtítulo O Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. Ele é curtinho, tem apenas 6 páginas se você baixar pelo domínio público, mas é muito gostoso de ler para quem gosta principalmente do autor, que, diga-se de passagem, é o meu escritor brasileiro favorito. O Espelho traz a princípio um narrador em terceira pessoa, que nos conta sobre 4 ou 5 amigos que estão ali discutindo sobre assuntos existenciais. Ele esclarece que são 4 ou 5 porque um deles é descrito como alguém entre 40 e 50 anos, assim como seus amigos, é um pouco calado, fica ali apenas escutando as histórias, ele não participa muito. Até que em determinado momento a discussão se acirra um pouco em torno do assunto da alma humana e os colegas então, necessitando de uma outra opinião, pedem para que ele participe da conversa. Jacobina, que é o nome do quinto elemento, se propõe então a contar sua história, acontecida em um passado remoto, quando ele tinha 25 anos. Com a história, ele se propõe a defender a tese de que todos nós temos duas almas. Mas ele impõe uma condição aos companheiros: que ninguém o interrompa. Ele não gosta de discutir. O Jacobina defende que a discussão é o que sobrou de primitivo no homem. Dessa forma, a história passa a ser narrada em primeira pessoa, e ele então defende que nós temos duas almas, sendo que uma olha de dentro para fora e a outra de fora para dentro. Podemos imaginar que a primeira é aquilo que chamamos de espírito, de essência, e a segunda é o que as pessoas veem em nós ou muitas vezes nos atribuem, nossas características, nossa profissão, nossos hábitos, nossa marca pessoal externa. Jacobina, então, despertando a curiosidade de seus amigos, conta-lhes que aos 25 anos foi nomeado alferes, que é um tipo de cargo público, um bom cargo público na época. E isso fez toda a diferença em sua vida porque ele era uma pessoa bastante pobre. Isso gerou uma repercussão muito grande entre seus parentes e amigos e gerou grande admiração, mas também bastante ressentimento, alguns invejosos inclusive, mas a maioria gostou muito, inclusive uma tia que morava em um sítio chamou para passar um tempo com ela, mas que ele não esquecesse a farda. Chegando lá, todo mundo paparica bastante, com alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora, fazendo uma citação literal do conto. A tia, o cunhado, os escravos, porque nós estamos falando de uma sociedade do século XIX, sociedade escravocrata, então todo mundo trata com o que tem de melhor. Nesse momento surge o espelho, a melhor peça da casa. Segundo a tradição, foi herdado de uma madrinha que havia comprado essa peça de alguém que trouxe junto com a família real. E por insistência da tia vai parar no quarto de Jacobina. O fato é que, a princípio, uma das almas do Jacobina passa a ser esse cargo de alferes, essa nomeação de alferes. E por algum tempo as duas almas se equilibram, mas depois a alma interior passa a ser dominada por essa alma externa. O alferes eliminou o homem, segundo ele. É nesse momento que a tia Marcolina fica sabendo que sua filha está seriamente doente e ela precisa então fazer uma viagem, levando consigo o cunhado. E Jacobina então já começa a se sentir um pouco oprimido, angustiado, porque ele fica ali somente com os escravos. Outro dia, quando ele acorda, os escravos haviam fugido, então ele acaba ficando completamente só.
Vou ler um trecho para vocês verem como ele se refere a si mesmo. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Exatamente como se fosse alguém que não estivesse com a alma. A situação melhorava apenas quando ele dormia, porque aí a alma interna como se aparecesse, mas enquanto ele estava acordado, a alma externa não aparecia e nem dava espaço para que a outra surgisse. Ele passa então esse tempo quase à beira da loucura quando lhe ocorre olhar no espelho. No fim de 8 dias, deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me 2, e não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Ou seja, quando ele olha para o espelho não reflete a imagem dele, pelo menos não como deveria. Quando ele levanta a mão, ele diz que o gesto estava lá, disperso, esgarçado, mutilado. Quando o Jacobina começa a contar sua história, ele nos diz que cada parte da alma é como se fosse metade de uma laranja, e quem perdesse metade dessa alma perderia metade da existência. Então é como se ele estivesse perdendo uma parte dele, ou mesmo como se ele estivesse perdendo a si mesmo. Ele já não era o João Jacobino, o Joãozinho, como um dia ele pediu para que a tia lhe chamasse, e também não era o alferes, porque não havia mais ninguém ali para lhe consagrar o cargo. Ele já não era ninguém. E de repente, segundo ele, como por uma inspiração, ele decidiu vestir a farda e se olhar no espelho. E aí é como se a alma retornasse. E assim ele conseguiu passar por mais 6 dias ali sozinho. E a história termina dizendo que quando os ouvintes voltaram a si, o narrador havia descido as escadas, tinha ido embora. Em relação ao estilo machadiano, nós podemos começar citando as intertextualidades, as referências que ele faz de outras obras. Então nós temos ali o pomo da Concórdia, em referência ao pomo da Discórdia da literatura grega, que quando ele vai começar a história, um pouquinho antes disso, os amigos estão ali discutindo, então a história que ele traz faz com que os amigos se conciliem e silenciem, parem a discussão para ouvi-lo. Então essa história é o pomo da Concórdia. Para melhor esclarecer sobre a alma externa, ele cita Shylock, um personagem de O Mercador de Veneza, uma peça shakespeariana. Ou seja, o dinheiro era sua alma exterior, e perder o dinheiro seria como perder a alma e, consequentemente, como morrer. Cita ainda Camões, que tinha como alma sua pátria, que era Portugal, e, entre outros, cita a Bíblia, com a famosa expressão choro e ranger de dentes, e ainda quando ele se refere à gentilíssima senhora que trocava de alma várias vezes ao ano, a quem ele chama de legião, assim como aquele homem que Jesus encontra um dia pelo caminho que está cheio de demônios. Ele fala, eu me chamo Legião. Agora falando um pouquinho do título, que é o espelho, que é um dos elementos principais aí do conto, e tem como simbologia a alma humana. Então, nesse caso, o espelho é a representação metafórica da própria alma externa do Jacobina. E vemos ainda que neste conto existe uma oposição de identidades, o ser e o parecer, o eu essência, o eu aparência, o eu homem, Joãozinho, e o eu profissão, alferes. E assim como nos tempos de Machado de Assis, ainda hoje nós vivemos esse nível de oposição entre aquilo que nós somos na nossa essência e aquilo que nós projetamos em termos de profissões e tantos outros papéis sociais que exercemos ao longo da nossa vida. Quando te perguntam quem você é, o que você responde? Eu sou professora, eu sou médico, eu sou advogada, advogado, eu sou vendedor, vendedora. Quem nós somos realmente na essência? Quem sou eu quando ninguém está olhando? O conto, então, trata
desse eu que as pessoas veem em nós, que muitas vezes nós projetamos para os outros, nossa persona, nossas máscaras, nossos papéis sociais. Espero que essa análise tenha te ajudado a entender um pouco melhor o conto, te inspire a ler outras coisas, outras obras de Machado de Assis, que é muito apaixonante. E se você gostou, dá seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até a próxima!